Olá, gente, boa noite, tudo bem? Doutor Juliano, nós estamos aqui preparando para fazer uma, uma live muito legal, agora no mês de maio. Vou esperar as outras colegas entrarem, vai ser muito bom o bate-papo que a gente vai estar com vocês hoje à noite. Eu vou convidar algumas colegas para vir aqui conosco hoje. Deixa eu procurar a doutora Kátia e a doutora Luísa. Minha ideia é procurar lá onde é que elas estão. A doutora Kátia já pediu para entrar. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Tudo bem, Kátia? Boa Tudo bem? noite. Tudo ótimo. Estou esperando também A Luísa. a doutora Luísa entrar com a gente aqui. Ver se você me ajuda a vê-la por aí. Muita gente, né? A gente já está vendo bastante pessoas. A doutora Luísa está aqui, ó, pedindo. Vou mandar um convite para ela também. Tudo certo aí, doutora Kátia? Tudo certo, tudo ótimo. Pronto, pronto. Doutora Olá, Luísa também. Boa noite, doutora Luísa. Boa noite, doutora Kátia. Boa boa noite noite. a todos. Tudo bem? Que bom que estamos aqui. Gente, boa noite a todos. Tem um monte de gente conhecida dando oi para a gente aqui. Depois a gente vai tentar conversar com vocês também. Mas, pessoas, gente, amigos, colegas, nós estamos aqui hoje no dia 20 de maio de 2021, um dia após o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais e no dia, a doutora Luísa vai explicar, do Dia Internacional da Doença Celíaca. É isso, Luísa? É isso mesmo. Nós estamos na parte da doença celíaca no Maio Verde também. Então, é comemoração dupla, Maio Roxo e Maio Verde. E hoje, dia 20 de maio, é o Dia Nacional dos Celíacos. Então, nada como uma live para a gente conversar, então, sobre esses temas que são bem importantes aí no nosso dia a dia e dos nossos pacientes. Que legal. Então, assim, gente, mês de maio, né? Dentro daquelas programações que a gente tem no Maio Roxo, a gente fez alguns posts. Eu acho que esse ano o Brasil inteiro foi inundado por informações de posts de todos os membros que se preocupam com doença inflamatória, né? E a ideia nossa é a gente bater um papo com vocês, um papo entre a gente, com algumas situações do nosso organismo, do intestino, doença inflamatória, vamos falar sobre doença celíaca também. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar agora oficialmente. Meu nome é Juliano Coelho Ludwig, sou gastroenterologista e com foco em doenças intestinais, focos em doenças inflamatórias. Eu gostaria que a doutora Kátia e a doutora Luísa também se apresentassem, dessem boa noite para todos aqui. Então eu vou começar. Eu sou a Kátia Cibele Cis. Muitos pacientes já me conhecem, amigos. Eu sou médica coloproctologista e faço parte dessa equipe aqui que trabalha em foco em doenças intestinais. Atendo de modo geral a coloproctologia, mas aqui no grupo a gente tenta focar realmente no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento desses pacientes com doença inflamatória. E eu sou Luísa da Damperini, sou médica gastroenterologista, atuo na cidade de Blumenau, no consultório do Dr. Juliano, e junto com a nossa equipe, nutricionista, psicólogo, enfermeira, secretária, a gente tem um foco voltado para as doenças intestinais de um modo geral. Muito bem. Então eu vou brincar com vocês, meninas. Eu vou começar a bater um papo com vocês e que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Doutora Kátia, vou fazer uma pergunta para a senhora, né? A Kátia se apresentou. A Kátia se apresentou como médica da equipe, cirurgiã e proctologista.
Gente, para quem, assim, existem algumas divisões dentro das especialidades médicas, médico coloproctologista, médico cirurgião, principalmente do intestino, mas tem uma área que o médico coloproctologista acaba atendendo bastante, que a gente chama de doenças orificiais. Doenças orificiais são doenças que atingem principalmente a região do ânus. No intuito, acho, da gente estar aqui batendo esse papo e que seja esclarecedor, eu acho que a informação é importante para a gente. Kátia, você que acaba atendendo, vendo muitas pessoas e principalmente com queixas orificiais, queixas anais, podemos dizer assim, em relação às doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn e retocolite, que tipo de informação, que tipo de sinais que devem as pessoas portadoras ficar um pouco mais ligadas, que chamem a atenção, que podem ser alguma coisa diferente do que uma simples hemorroida, alguma coisa que possa estar até relacionando com doenças inflamatórias intestinais? O que você pode falar para a gente? Na verdade, assim, a região perianal é uma região muito difícil realmente, né? Não tem como a gente fazer diagnóstico, atender corretamente sem examinar. Então, esse primeiro contato, assim, esse agendamento com a consulta com o proctologista gera um pouquinho de ansiedade. Realmente, tudo é acompanhado de uma conversa, a gente tenta pegar sinais no que o paciente nos relata, mas o exame físico é inevitável. Isso é um pouco desagradável a princípio, mas tem que ser feito, é importante. Então, sinais como sangramento persistente, acompanhado de sintomas abdominais, às vezes uma diarreia que não cessa, inexplicada, uma dor que não melhora, né? Costumeiramente, como uma virose, né? Muco nas fezes, o aparecimento de alguma nodulação, alguma pele diferente na região perianal. Sempre é importante consultar com o proctologista e sempre é importante esse exame para descartar sim a possibilidade de doença inflamatória intestinal. No exame físico proctológico, a gente consegue ver alguns sinais que nos falam a favor de doença inflamatória, que nos leva a fazer alguns exames complementares maiores. Mas precisa do exame médico, exame clínico de consultório. Muito bem. Nem todo sangramento, Kátia, é hemorroida? Não, nem todo, né? Até nas próprias patologias orificiais a gente tem diferenças. Pode ser fissuras, uma pequena irritação na pele, ou doença inflamatória, ou tumor, né? Então, isso precisa ser esclarecido. E realmente a região perianal precisa de um exame físico adequado, né? E essa é a parte legal que a coloproctologia complementa a gastroenterologia. São duas especialidades que realmente se complementam, né? A gente consegue falar a mesma língua, né? Às vezes eu preciso da ajuda da Luísa, às vezes eu preciso da sua ajuda para fazer um exame de trato digestivo mais alto, às vezes vocês têm alguma dúvida em orificial. Então, eu acho que são duas especialidades que casam muito bem, né? Acho que vale a pena ter essa conversa e esse grupo que a gente está tendo aqui. Muito bem. Vou explorar a doutora Luísa. A doutora Luísa vai explicar depois porque eu vou vou fazer essa pergunta. Doutora Luísa, a senhora como gastroenterologista e especialista em doença celíaca, né? Explica para a gente o que é doença celíaca? Bem, o que é a doença celíaca, né? É importante para a gente compreender a doença celíaca é a gente entender o que é o glúten, né? O glúten, na verdade, é um conjunto de proteínas presentes nos cereais do trigo, da cevada e do centeio. E a doença celíaca, então, é uma doença autoimune desencadeada pela ingesta desse glúten. Ela vai acontecer naqueles indivíduos que são geneticamente predispostos, ou seja, o paciente celíaco ele tem uma alteração genética que faz com que aquele sistema imunológico dele, aquele sistema de defesa, passe a ser ativado e passe a agredir as células normais do organismo, as células normais do nosso intestino, principalmente do duodeno, que é onde ocorre a principal agressão da doença celíaca. O que é o duodeno? É aquela porção inicial do nosso intestino, logo após o estômago.
é ali que acontece a principal inflamação da doença celíaca. Mas o que é importante destacar em relação à doença celíaca é que ela é uma doença que ela não fica restrita ali no intestino só. Assim como as doenças inflamatórias intestinais, né? Ela pode se manifestar em sintomas em diversos órgãos, incluindo fígado, lesões dermatológicas, lesões hematológicas como anemia, deficiências cariciais. Então, é uma doença bastante complexa, sistêmica e que é desencadeada aí pela ingesta do glúten. Muito bem. O paciente portador de doença de Crohn e de retocolite, ele pode ter doença celíaca associada? Pode acontecer. Uhum. Não é comum, não é tão frequente. Às vezes existe uma orientação inicial, principalmente quando está em atividade da doença inflamatória intestinal, orientar uma dieta sem glúten, mas mais pela atividade da doença, mas pode sim acontecer do paciente com doença inflamatória intestinal ter também a doença celíaca associada. E como é que eu vou saber se um paciente é celíaco ou não? Como é que faz esse diagnóstico? Importante. Sempre a gente precisa da avaliação clínica, né? A avaliação médica que vai fazer a gente suspeitar da doença, da patologia. E junto com a suspeita clínica, a gente entra nos exames diagnósticos. O primeiro exame que a gente deve pedir são os exames de anticorpos, né? Os principais deles são o antitransglutaminase, o anti-endomísio e o antigliadina deaminada. Esses são exames de sangue que a gente faz inicialmente e vão nos chamar a atenção realmente de que pode existir uma doença celíaca nesse caso. Importante, esses exames têm que ser feitos em vigência da dieta com glúten. Em nenhum momento o glúten pode ser retirado da dieta antes de a gente afastar ou confirmar a doença celíaca. Por quê? Esses anticorpos só vão estar positivos se caso tiver a agressão do glúten ali no momento. Se a gente faz esse exame sem a presença do glúten, a gente pode correr o risco de ter um falso negativo. Fez os exames de laboratório, dosou os anticorpos, veio com alguma alteração, aí sim a gente parte para o exame endoscópico. Na endoscopia, muito importante, é a gente realizar a biópsia do duodeno, que é onde a gente vai detectar realmente a alteração relacionada à doença celíaca. Essas biópsias, então, são mandadas para análise e é ali que a gente vai detectar as principais características da doença celíaca, que são normalmente microscópicas e que a principal característica é a atrofia das velocidades. O que é isso? Na verdade, o nosso intestino ele é formado por uma série de velocidades, como se fossem dedinhos, né? Que aumentam a superfície de absorção aí dos nossos nutrientes. Na doença celíaca, devido a essa agressão que ocorre, essas velocidades tendem a desaparecer. E aí sim acontece a atrofia. E é isso que a gente vai ver no exame histopatológico lá no microscópio. É isso que a endoscopia vai confirmar para a gente. Muito bom, perfeito. Eu acho importante a gente conversar sobre a questão do glúten, né? Porque o glúten, na doença inflamatória, ele, que nem você falou, ele tem um peso. Primeiro, não é impossível um paciente portador de doença de Crohn retocolite ter doença celíaca. Não é tão frequente, mas não é possível. E, segundo lugar, a gente sabe que, principalmente em algumas situações, o glúten é considerado, sem dúvida nenhuma, uma substância pró-inflamatória. Principalmente se a retocolite e a doença de Crohn estão em atividade, existe sim uma orientação de redução da ingesta de glúten em algum momento dessa doença. Então, a gente tem que falar sobre glúten, a gente tem que falar sobre doença celíaca,
Mas isso tudo é importante que seja orientado, principalmente, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista da nutricionista, né? Porque, embora a gente consiga viver sem o glúten não é uma substância essencial para o nosso organismo, mas uma série de alimentos até importantes têm glúten, e numa exclusão do glúten, eu tenho que saber com o que eu vou repor, que tipo de outros alimentos eu vou encaixar isso. O melhor profissional para nos orientar isso, sem dúvida nenhuma, é uma nutricionista. Então, a gente sempre orienta que tenha uma orientação adequada com o nutricionista nessa fase de escolha ou troca de alimentação, seja do ponto de vista celíaco, seja do ponto de vista de uma retocolite ou uma doença de Crohn. Muito bem, estou satisfeitíssimo com o nosso bate-papo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. E Luísa, e esses seus pacientes que chegam ao teu consultório, qual é o sintoma que faz você se alertar para isso? O que eles se queixam na maioria dos casos? Boa pergunta, doutora Kátia. A doença celíaca, claro que no consultório o paciente normalmente queixa de distúrbios gastrointestinais, distensão, diarreia, azia, queimação, sintomas gastroenterológicos, mas é importante a gente destacar que a doença celíaca muitas vezes pode se manifestar de umas diversas formas. Por isso que até chegam a chamar que é uma doença camaleão, né? Que ela fica camuflada em outros sintomas. Por quê? Tem paciente celíaco que não vai ter aquele quadro clínico clássico, que é o de diarreia, perda de peso, baixa estatura. Quando a gente fala no paciente celíaco, a gente sempre acaba pensando nisso. Mas aproximadamente 50% dos pacientes podem não ter esses sintomas clássicos e ter os ditos não clássicos, que são uma anemia por deficiência de ferro, uma deficiência nutricional por falta de B12, ácido fólico. Às vezes pode acontecer uma mulher com dificuldade de engravidar, com infertilidade, pode ser também uma manifestação de doença celíaca, alteração óssea, como osteopenia, osteoporose. Então, ela é uma doença que, no consultório, acaba aparecendo normalmente com sintomas gastrointestinais, mas ela pode envolver uma série de especialidades médicas. Então, não é fácil fazer o diagnóstico. Muitas vezes, esse diagnóstico demora. Estima-se que o celíaco, até chegar no diagnóstico da doença, demore cerca de 5, 10 anos realmente para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Porque muitas vezes ele apresenta sintomas que não são tão claros e isso dificulta até realmente algum médico pedir o exame e confirmar a doença. Olha que legal, nós temos alguns colegas, alguns amigos, alguns pacientes vendo o nosso live, e agora a Cris, diário de uma celíaca, né, que é a celíaca, acabou de dar um oi pra gente aqui, que está acompanhando a nossa live, isso é muito legal. Ô Luísa, e interessante que você está falando uma série de sintomas, e que eu estava pensando aqui, que são sintomas que batem muito com doença inflamatória intestinal, né? Vários desses sintomas do celíaco batem com doença de Crohn, com retocolite, né? Então, isso que realmente às vezes atrapalha, retarda, ou muitas vezes o profissional que começa a atender um paciente com essas queixas, a gente tem que se cercar de informações e de alguns exames, justamente porque às vezes é confuso até para nós profissionais, para a gente saber com certeza com que patologia a gente está lidando. Será que é um celíaco? Será que é uma retocolite? Será que é uma doença de Crohn, né? É importante as pessoas que estão nos vendo entender que como é complexo, às vezes, a gente chegar num diagnóstico certo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes a doença não aparece tão clara. E aí a gente tem que lançar mão de exames, investigar, muitas vezes um pouco mais até conseguir chegar no diagnóstico correto, realmente. É isso aí. E fazendo um gancho já que a gente está falando sobre exames complementares. Doutor Juliano, paciente portador de doença inflamatória às vezes questiona a gente bastante. Para que fazer tanto exame complementar?
Então, me dá uma justificativa legal assim para pedir tantos exames de tantos em tantos meses, de 3 em 3 meses, repetir exame de laboratório? Por que fazer colonoscopia todo ano, a cada 2 anos? Por que tem que fazer tanto exame? Isso é muito interessante a gente conversar, né? A gente tem conversado bastante com os pacientes no consultório, né? O que a gente aprendeu nesses anos todos que as doenças inflamatórias têm sido estudadas cada vez mais? A gente aprendeu alguns conceitos dela. Conceito número 1. Infelizmente, a gente ainda não detém todo o conhecimento dela, a gente não detém cura delas, mas a gente detém conhecimento que nós sabemos que existe uma vontade sempre, tanto da retocolite como a doença de Crohn, querer voltar, querer ficar em atividade. Com essa ideia na cabeça, a gente tem que monitorar esse paciente. Porque se eu estou tratando uma doença que a doença sempre quer voltar, a gente pode correr o risco de que ela volte e a gente não está prestando bem atenção. A segunda coisa é que a gente aprendeu durante todos esses anos de estudos que estão sendo avançados, é que sintomas não é um bom parâmetro para saber como que realmente a doença está. Logicamente que cada pessoa, cada organismo, cada portador de Crohn retocolite sabe quando teve em atividade, sabe quando não teve em atividade, quando está bem. Mas muitas vezes, e isso é muito frequente na doença de Crohn retocolite, eu posso ter um grau de inflamação em que o nosso organismo sozinho não consegue identificar isso. Então, isso vai dar uma falsa sensação, às vezes, de que um sintoma que eu estou tendo possa ser doença inflamatória em atividade, e às vezes não é, mas também pode dar essa outra informação. Eu posso estar me sentindo plenamente bem, nenhuma queixa, nenhuma dor, nenhuma diarreia, nada, e eu tenho essa falsa sensação que está tudo bem, e na verdade, lá dentro, no intestino, a gente pode estar com a doença acordando ou acordada. Justamente baseado nesses estudos, o que a gente aprendeu? Não dá para a gente ficar só baseando o tratamento ou acompanhamento do paciente no sintoma. Eu preciso saber como é que está a doença. E a doença, ela tem uma coisa interessante, elas são feridas, elas são inflamações. Então, feridas e inflamações, eu consigo detectar isso em exame, principalmente exame visual, seja numa endoscopia, seja numa colonoscopia, seja no exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância. Então, na verdade, a gente tem como saber, de uma forma mais confiável do que só nos sintomas, como eu estou com a doença, que é através de exames. Então, os portadores de doença inflamatória têm que entender que, sim, os exames solicitados, eles têm uma importância muito grande. Na verdade, é neles que, infelizmente, ou felizmente, a gente confia mais. E como a gente tem uma preocupação de tentar cicatrizar as feridas e fazer com que elas não voltem, a gente fica, que nem a gente fala, ô paciente, eu vou ficar de olho em você, cara, deixa eu cuidar de você, você toca a sua vida, mas de vez em quando vem cá, eu preciso saber como é que você está. Houve uma evolução também nesses exames. A gente sabe o quanto que é desconfortável uma colonoscopia, né? Então, para não precisar ficar o tempo todo fazendo colonoscopia, hoje a gente já tem alguns outros parâmetros. Uma das ferramentas que a gente usa é a calprotectina fecal, que é um exame de fezes, que é um simples exame de fezes que vai me dizer se existe alguma inflamação ou não. Mas eu acho que a ideia principal que tem que ficar com essa pergunta, Kátia, é, primeiro, não confie nos sintomas. Segundo, visite seu médico de uma forma regular. Nós entendemos que é seguro numa pessoa que realmente está em remissão, as feridas estão cicatrizadas, a pessoa está se sentindo bem, 2 avaliações por ano, consulta, é mais do que suficiente. E o médico que vai estar te atendendo, ele vai decidir se ele está no momento de fazer uma colonoscopia, se está no momento de fazer uma calprotectina. Mas entenda que desse modelo de atendimento é o modelo mais confiável. Porque, como vocês, nós também não confiamos muito na doença. E a doença, ela às vezes não tem muita compaixão
né, pelo paciente, né? Ela não vai esperar o paciente decidir aquilo ou outras coisas. A doença, quando quer, ela evolui. E a gente sabe o quanto que isso pode impactar na vida desses pacientes. Então, Kátia, sim, é importante o acompanhamento, certo? A maneira com que vai ser feito os exames, tudo vai depender, o seu médico que vai estar te atendendo vai depender disso aí. Muito bem. Certo. E se, por exemplo, esse mesmo paciente faz um exame e a doença está em remissão, eu posso parar a medicação em algum momento, doutor Juliano? Então, isso é uma grande discussão hoje, né? A gente vive discutindo isso nos novos congressos e tal. A gente já tem algumas informações sobre isso, tá? Primeiro, entender que para nós e para o que a literatura, os estudos mostram, que o melhor cenário é a cicatrização da ferida, aquilo que a gente vive falando, cicatrização de mucosa. Se eu tenho um paciente em que a doença dele seja retocolite ou doença de Crohn, ela não tem uma característica de ser tão agressiva, ou seja, se eu conseguir cicatrizar relativamente fácil, com uma medicação de uma forma relativamente fácil, se esse paciente está com essa cicatrização com um tempo que a gente acha superior a 4 anos e que está mantendo estável, existem já alguns estudos mostrando que a gente pode discutir com o paciente a parada do medicamento. Só que essa parada do medicamento, a gente não fala parar o tratamento, a gente fala de férias do medicamento. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou parar de usar o medicamento, nós temos que entender que a história da doença ela querer voltar. Então, num cenário desse, em que se optou por parar o medicamento, o mais importante disso tudo é que esse paciente continue fazendo acompanhamento com o médico, porque o que nós vamos fazer nessa hora? Hoje eu tive um caso assim, a paciente já está 1 ano sem medicamento, bem. Primeira coisa que eu falei para ela, vamos dar uma olhada lá dentro como é que está. Se continuar cicatrizado sem medicamento, provavelmente eu vou deixar ela sem medicamento, só que de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, a gente vai fazer algum tipo de avaliação. Calprotectina fecal. Por quê? Porque a gente não quer ser surpreendido, né? E lembrar que sintoma não é um parâmetro de confiança. Então, a gente fala em parar o medicamento hoje, a gente fala em parar o medicamento em um grupo específico de paciente que mostra que a gente pode parar com uma certa segurança. Só que esse grupo também tem que entender que ele vai ter que vigiar por pelo menos um período para a gente ter toda essa segurança. Né? A gente sempre fala isso, o que importa é segurança e não ser surpreendido com a doença acordando sem a gente saber. Tá aí a importância desse acompanhamento regular, fazer exames, visita médica. A gente às vezes se torna até chato, né? Mas realmente é o que tem que acontecer, né? Então, não só durante o tratamento, mas na interrupção do paciente, do tratamento, o paciente com doença inflamatória, de modo geral, ele é acompanhado para sempre, né? E pode falar, desculpa. Pra realmente a gente não ter surpresas nesse meio do caminho, né? Até pensando assim nesse foco de surpresas, focando agora na doutora Kátia, na parte de tratamento cirúrgico, então, né? Vamos lá. Quando que, toda vez que a gente programa um tratamento cirúrgico, nos casos das doenças inflamatórias, doutora, sempre a gente vai ter que usar uma bolsinha, usar uma ileostomia, alguma coisa assim, ou não? Depende de cada caso, como que funciona? Na verdade, quando a gente indica cirurgia de intestino, a bolsinha, o estoma, sempre tem que ser comentado com o paciente. É uma possibilidade, porque a principal complicação do trato digestivo é a infecção. E a gente vai trabalhar num ambiente contaminado. Tem bactérias dentro do intestino. Então, o estoma sempre é um amigo nosso, uma proteção, né? Mas esse conceito de que sempre existe estoma para cirurgia intestinal já caiu faz muito tempo. Raramente, graças a Deus, a gente precisa usar. Só em casos de doenças muito graves, quando a gente não tem controle da atividade inflamatória, ou quando a costura que a gente tem que fazer entre os intestinos não fica boa, a gente não tem segurança, o paciente está sem acompanhar muito tempo, usa muita medicação,
corticoide, que dificulta a nossa cicatrização. Mas aí depende de cada caso. Mas, de modo geral, Luísa, é bem importante, porque a maioria dos pacientes que acaba vindo consultar morrem de medo e me perguntam muito a respeito disso. Em poucos casos a gente deixa estoma, poucos, né? Às vezes necessário e por o critério, na verdade, acaba sendo segurança do paciente, né? Tem uma pergunta aqui para nós, aqui, ó. João Loavo. Ileostomizados definitivos têm chance de desenvolver doença novamente, doença inflamatória ou doença celíaca? O João Lavo, nosso amigo lá de Tijucas, que mandou. Você quer responder, Kátia? Eu posso responder. Sim, né? Porque, infelizmente, a doença inflamatória, a doença de Crohn, ela é uma doença de todo o trato digestivo. Você tirou um grande segmento do intestino, que provavelmente foi o local de maior doença, de complicação, de modo geral, que não respondeu ao tratamento clínico, que não teve boa resposta. Mas sim, você continua tendo trato digestivo, né? Continua tendo alça de Delgado e a doença pode se manifestar ali sim, né? E além disso, a gente não pode esquecer que como a doença celíaca, a doença inflamatória, ela também pode acometer outras partes do organismo. Pode ter manifestação fora do intestino. Então não tem cura, você tem que manter o acompanhamento sim. Muito bem. Deixa eu aproveitar. Luísa, você opera a doença celíaca? Isso que eu ia agora entrar para complementar junto com a doutora Kátia. Então, o tratamento da doença celíaca não é cirúrgico, então a gente não chama a doutora Kátia nesses casos. O tratamento é a dieta sem glúten e sem contaminação cruzada para o resto da vida, né? Não é por um mês, não é por 2 meses, não. É contato nenhum com glúten. E quando a gente fala em contaminação cruzada, é importante a gente destacar o que é essa contaminação cruzada, né? Na verdade, o celíaco ele tem que evitar todos os alimentos que contêm glúten e sempre prestar atenção em alimentos que, muitas vezes, naturalmente não possuem glúten. Só que eles podem ter partículas de glúten durante todo o processo, seja de plantio, colheita, armazenamento ou preparo. Então, muito importante, o paciente celíaco ele tem que aprender, depois do diagnóstico, a ler rótulo, rever, porque mesmo aquele alimento, por exemplo, feijão não tem glúten, mas muitas vezes lá no mercado, atrás da embalagem não tem glúten. Por quê? Por causa dessa contaminação que pode vir pelo contato com o glúten. Então, o tratamento não é cirúrgico, então dessa parte a doença celíaca fica fora. Você sabe que uma das maneiras que eu costumo falar justamente sobre essa questão do tratamento é que é uma alergia. E é uma alergia que o organismo não consegue controlar sozinho. E é uma alergia que nenhum medicamento, nem antialérgico que nós temos, consegue reverter isso aí. Concorda, Luísa? Concordo. Infelizmente. Infelizmente. Se tem, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar bastante importante, que existem vários estudos, né, que estão tentando achar um caminho para neutralizar essa alergia permanente. Teve um caso bastante interessante, que foi uma tentativa de algumas enzimas que iriam neutralizar o glúten na hora que o paciente tomaria essas enzimas, né? Houve tentativas de lançar isso no mercado, mas ficou comprovado que isso para o celíaco não funcionava porque não conseguia zerar 100% do glúten que o paciente ingeria. Então, concorda? Até hoje a gente não tem, infelizmente, nenhum medicamento para doença celíaca, né? Volto a falar, existe aquele outro grupo de pessoas que é o sensível ao glúten, né, Luísa? Explica pra gente, o que é aquele grupo chamado sensível ao glúten não celíaco? Pois na verdade, em relação às desordens relacionadas ao glúten, a gente tem basicamente 3 categorias, né? A alergia ao trigo, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaco. O que é isso? Na verdade, são aqueles pacientes que apresentam sintomas com a ingesta do glúten. Com a retirada do glúten, eles melhoram desses sintomas,
Só que durante a investigação médica, seja através dos exames laboratoriais e endoscópicos, que são os exames para a doença celíaca, vêm todos negativos. Mas realmente o paciente tem sintomas relacionados. Então é isso, é a sensibilidade ao glúten que a gente chama não celíaca. Muito bom. Ó, uma coisa muito interessante aqui, Luna Arene falou o seguinte, é muito simpática a doutora Kátia, mas eu ainda prefiro, desejo continuar com o doutor Juliano. Gente, fique tranquilo, a gente trabalha em equipe, tá? Então, eu acho que é muito legal isso aí que a gente vai falar para vocês aqui, né? Na verdade, por mais que eu tenha começado com essa história do doença inflamatória sozinho, mas na verdade a gente montou essa equipe aqui, tem a doutora Luísa, tem a Kátia, tem a enfermeira a Laís, tem a Manu, a nutricionista, tem a Josi, psicóloga, tem a Débora, nossa secretária. Na verdade, a gente trabalha em equipe, vocês fiquem bem à vontade, entendeu? No fundo, a gente está aqui para tentar ajudar o máximo possível vocês, né? Mas a E gente esse, não fica com ciúminho, não, viu? Fica tranquilo. e esse compartilhamento de informação de paciente, discussão de caso É, clínico, enriquece muito. Na verdade, é. às vezes a gente não conhece fisicamente, mas a gente conhece o caso, o tratamento, como é que foi conduzido. E isso é ótimo, né? Isso é bom para todo mundo, essas discussões, assim, entendeu? Bom, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Kátia. Kátia, a cirurgia de retocolite, né? Existe um conceito, existe um conceito de que a retocolite tem a cura com a cirurgia, né? Já que a retocolite é uma doença basicamente do intestino grosso. E existe uma cirurgia para retirar o intestino grosso. É indicado para todo mundo essa cirurgia? Como é que são os critérios hoje da cirurgia? Na verdade, existem indicações para essa cirurgia, né? Se eu não tenho resposta ao tratamento clínico, é a minha principal indicação, né? A gente tem alguns pacientes que, infelizmente, apesar de várias tentativas com tratamento clínico, não respondem, né? Então, nesses casos, sim, existe indicação de cirúrgica bem estabelecida. Outros casos, por exemplo, quando ela comete em crianças muito jovens que acabam tendo distúrbio de absorção e deficiência de crescimento, por exemplo, às vezes a gente tem que intervir cirurgicamente por conta do tratamento adequado. Outros casos, quando a gente não consegue controlar e essa doença evolui com alguma displasia. Displasia é um nome bonito para uma alteração da mucosa que pode virar um câncer, né? A gente sabe que a doença inflamatória aumenta o risco de câncer coloretal. Então, também são casos que a gente tem indicação cirúrgica bem estabelecida. Mas isso que você falou a respeito de cura, de fato, são pacientes que têm que manter o acompanhamento porque existe manifestação extraintestinal da retocolite também, né? Apesar da gente ter uma cura da manifestação intestinal por não ter mais intestino grosso na retocolite, né? Esses pacientes têm que manter acompanhamento por causa de manifestação articular, de pele, ocular, né? Então, não existe uma cura, existe sim um controle dos sintomas intestinais com a cirurgia. A diarreia cessa? Vou tirar o intestino, tenho retocolite. E uma das queixas é diarreia. Aí foi indicado eu tirar o intestino. Significa que todo problema vai sair, inclusive minha diarreia vai embora? O que você Não, me fala? não. O intestino grosso, ele é responsável por 80% da absorção de água, de líquido. Então, ele forma as fezes líquidas em sólidas. É lá que isso acontece. Quando a gente retira o intestino grosso, a gente tira esse grande órgão que aspira o líquido. Então, certamente, as fezes serão mais amolecidas. Na verdade, o paciente vai ter uma diarreia diferente, sem doença, que às vezes eu consigo controlar com medicação, uso de medicamentos que ajudam a deixar as fezes mais endurecidas, né? E sem dor, sem sangramento, sem doença realmente, né? Mas esse paciente vai sim ter mais idas ao banheiro, né? Normalmente eles evoluem com 3 a 5 idas ao dia sem o intestino grosso, né? Mas é importante a gente frisar que a gente não tem mais aquele risco da manifestação da doença, de complicação, de evoluir para uma displasia. Mas a diarreia não cessa. Ela é diferente, né? Ela não é mais aquela patologia. É isso aí. E às vezes a gente consegue controlar, né? Porque não tem doença, né? Com dieta, com medicamentos, a gente consegue controlar.
Então, aproveitando esse gancho da diarreia, Luísa, se você atender um paciente que tem uma doença inflamatória, que a doença está em remissão, e ele evolui com diarreia, eu vou pensar logo de cara que a doença voltou à atividade ou eu afasto outras coisas, por exemplo, a doença celíaca? Sempre a gente tem que avaliar, ver se o paciente está fazendo o tratamento correto, está aderindo a esse tratamento, porque se realmente ele não está fazendo uso da medicação, muita grande chance de realmente a doença ter retornado e a gente vai ter que rever. Se caso realmente o paciente está fazendo uso da medicação correta, os outros exames relacionados à inflamação, por exemplo, calprotectina fecal, está tudo dentro do controle, a gente pode pensar que tem alguma outra coisa relacionada, mas é sempre importante ver se a doença que não está entrando em atividade. Duas perguntas para a doutora isso, Kátia aí. Tá perfeito, é isso aí. Kátia, pergunta para você. Numa cirurgia de retocolite que eu tiro o intestino, tem a cirurgia que eu tiro o reto e tem a cirurgia que eu deixo o reto, certo? É isso Certo. aí? Quando a gente fala em a grande cirurgia da retocolite, tem um nome bem confuso, bem longo. Eu vou falar aqui, mas é difícil. Chama proctocolectomia, com reservatório ileal, né? Eu li aqui que tem alguém comentando. Técnica em bolsa ileal. Essa é a grande cirurgia da retocolite. Em alguns casos, a gente deixa o reto, mas a doença sim, pode voltar no reto sim. Então, por isso que ela não é a grande cirurgia do tratamento da retocolite. Porque a doença, exatamente como a Daniele falou, o reto pode voltar à atividade. E aí é chover no molhado. Às vezes você fez uma grande cirurgia e não tratou completamente como deveria. Agora, quando a gente faz essa cirurgia grande de retirada de todo o intestino grosso e do reto, aí a gente usa essa técnica que o João Olavo escreveu, em bolsa ileal em J, para reconstruir o trânsito. Basicamente é uma reconstrução do trato intestinal sem intestino grosso e sem reto. A gente costura o intestino fino lá no final do ânus. E aí sim, João Olavo, a gente às vezes tem muitos sintomas de diarreia no começo. Os pacientes que fizeram essa cirurgia sabem que o início é bem complicado, mas com dieta adequada, medicação, acompanhamento, muito controle, até preparo psicológico, alimentar, de rotina, de dia a dia, a gente consegue bons resultados e uma qualidade de vida excelente. Muito bom. Luísa, o paciente com doença celíaca, tinha uma pergunta aqui, né? Tinha um caso bastante interessante. Às vezes a gente faz o diagnóstico de uma pessoa e a gente fala, olha, na tua família tem que ver se não tem mais alguém celíaco, porque existe uma chance aumentada de ter mais membros na família. E se o resto da família fizer exames e derem negativos, eles são obrigados a parar de consumir glúten? Não. Se não possui diagnóstico de doença celíaca, a orientação não é retirar o glúten, né? O que acontece é importante. Quando a gente tem um celíaco na família, muitas vezes é importante que a família não consuma glúten em casa. Por quê? Uma forma de proteger esse paciente e auxiliar na adesão à dieta. Porque com celíaco, em casa, é difícil manter a dieta sem contaminação, tendo glúten dentro de casa. Então, a orientação é, se possível, existe um celíaco em casa, essa família se tornar celíaca dentro de casa, vamos dizer, seria o ideal, porque a gente estaria protegendo esse paciente. Você sabe que eu gostei dessa frase, né? A família se tornar celíaca dentro de casa. Achei muito conveniente essa frase aí. Tá cortando um pouco, não sei se vocês estão... Tá cortando? Conexão. Cortou um pouquinho, agora retornou. Então, essa orientação. Mas quem não tem diagnóstico, não existe a orientação de a gente evitar o consumo do trigo.
Na verdade, dentro da família, quando existe um celíaco, obrigatoriamente a gente tem que investigar, principalmente os familiares de primeiro grau, porque a doença celíaca é uma doença genética. Então, quando existe um celíaco, o parente de primeiro grau tem chance de 10% de ter doença celíaca também. Então, esse exame tem que ser feito. A orientação inicial, se existe a possibilidade de fazer, é o teste genético, porque ele vai nos ajudar principalmente a excluir. Se ele vier negativo, beleza, a chance desse parente ter doença celíaca exclui. Mas se caso vier positivo, não quer dizer que a pessoa tem realmente doença celíaca, ela precisa de uma avaliação adicional. Então, é isso aí. E engatando, a gente sabe que a doença celíaca, então, ela é genética e é familiar. E na doença inflamatória, doutor Juliano? Quando existe um paciente que tem doença inflamatória, existe chance do filho, do irmão também ter a doença? Como é que funciona? Então, existe, mas não é uma, a gente chama de penetração genética tão direta, né? Se o pai é celíaco, o filho, ou seu pai é portador de Crohn ou retocolite, o filho obrigatoriamente vai ter. Não é isso. Existe uma chance um pouco maior em algum membro da família, quando tem alguém na família que seja portador de doença de Crohn ou retocolite, mas essa penetrância genética, ela não é muito alta. Tanto que não é muito alta que a gente recomenda que mulheres portadoras de doença inflamatória intestinal, quando estão em remissão, elas inclusive pode ter e deve ter o sonho da gravidez, de ter um filho, né? Isso é um tabu também muito interessante, né? Então você não pode, assim, a decisão logicamente é do casal no final, mas a recomendação é que você não precise abandonar o sonho de engravidar, seja porque você é portadora de uma retocolite, uma doença de Crohn, ou seja porque você tem medo de transmitir isso para o filho, né? A chance do filho desenvolver uma doença inflamatória intestinal é um pouco maior, mas muito pequena comparada à grande população geral. Então, a gente recomenda que a mulher não tire esse sonho da cabeça no dia que ela fez o diagnóstico de retocolite ou doença de Crohn. Existe um momento melhor para engravidar, que é o momento da doença em remissão, né? Este é o melhor cenário para engravidar, tá? Mas é isso aí. Show. Tá bom as perguntas? Olha, a Suelen aqui embaixo, a última que eu tô vendo. A Suelen é a nossa paciente. Perguntou por que a doença de Crohn mexe com o sistema nervoso. Eu acho que isso é uma pergunta que nós três podemos responder. Eu acho que está bem estabelecido. Até, inclusive, esse é o motivo de criarmos esse grupo multidisciplinar. O tratamento da doença inflamatória já deixou de ser de um médico só. Eu acho que tem que ser tratado multidisciplinarmente, né? Porque não só a parte de medicação, não só a parte de cirurgia tem importância, e sim a maneira como você leva o seu dia a dia. Por isso que a parte psicológica tem tudo a ver. A maneira como você se alimenta, né? Por isso que a parte nutricional tem tudo a ver, né? Então, o eixo cérebro-intestino já está bem estabelecido a longa data, né? Então, ela afeta sim, porque existe relação, existe neurotransmissor relacionado, existe todo um tratamento importante que você tem que dar conta diariamente, né? Cuidados de alimentação. Então, pode haver comprometimento de estresse, de ansiedade, sim, né? Então, afeta, de modo geral, o organismo todo. Complementem aí, meus colegas. Não, é isso mesmo, né? Tem essa parte técnica, podemos dizer assim, né? Que a doença inflamatória, a retocolite, a doença de Crohn pode afetar o comportamento, até por deficiências de vitaminas, ferro, B12. Existem alguns efeitos colaterais de alguns medicamentos, principalmente corticoide, pode mexer um pouco essa questão. Logicamente, existe a maneira, o diagnóstico de uma doença, né, crônica, né, e muitas vezes agressiva, né? A pessoa estava tocando sua vida de um jeito, recebe um diagnóstico que faz mudar todo o foco, né? Alguns sonhos parece que vão embora, e isso não tem como não impactar.
a necessidade de ficar vivendo essa experiência, porque o fato de ir ao médico, repetir exames, toda vez isso mexe psicologicamente com o paciente. Mas a função realmente nossa aqui, a função da equipe, é dizer que, olha, o fato de ser portador de uma doença inflamatória intestinal, mesmo a doença celíaca, nós estamos falando de doenças crônicas, né, que até então não tem cura, isso não é uma sentença de morte, isso não quer dizer que você tem que abandonar o teu sonho, né? Na verdade, em vez de ficar soqueando a doença, brigando com a doença, a gente tem que fazer um jeito de a gente abraçar a doença, botar ela do nosso lado e caminhar para ir para frente, né? Então, são coisas que a gente aprende junto e vai ter que trabalhar junto, entendeu? É mais um negócio que entrou na vida. A gente tem vários negócios que entram na vida, a gente tem filhos, a gente tem casamento, a gente tem empresa, a gente tem trabalho, a gente tem obrigações e a gente tem, sim, às vezes que levar junto isso, né? Entendeu? E Não um sei se a Luísa quer diagnóstico, falar alguma coisa. e um diagnóstico não te define, né? Na verdade, é uma coisa que você vai ter que ir acompanhar, né? É. É por isso que é tão Ó, importante no diagnóstico, só engatando aí, a gente ter os grupos de apoio também, né? Tanto para doença celíaca quanto para doença inflamatória. O grupo de apoio ele vem justamente para, enfim, tirar dúvidas, dar um apoio e principalmente para troca de experiência, mostrando que não é só com você, tem outras pessoas que também têm a doença, também estão, alguns já com doença em remissão, outros no início do diagnóstico, e isso é importante, essa troca que existe nos grupos de apoio. a Dani fez uma pergunta sobre tratamento aqui, né? Sobre o fato de ter usado algum medicamento, ela falou no caso o Mira, que é o adalimumab, de um tempo atrás, se vai ter algum prejuízo para o corpo dela, né? Em relação ao tratamento, é bom a gente conversar algumas coisas assim, certo? A gente tem que entender por que a gente usa medicamentos, né? A gente usa medicamentos porque a gente tem um problema que a gente considera que é até pior, né? E isso a gente, o exemplo de cada um que talvez esteja mandando as perguntas sabe, né? O que é uma doença de Crohn, uma retocolite sem tratamento, né? O quanto que isso impacta na vida. Quando é indicado os tratamentos que a gente segue hoje em dia, que são tratamentos alopáticos na maioria das vezes, que são medicamentos que passaram por crivos de estudos e foram testados, a gente tem um conhecimento grande sobre esses medicamentos, né? Então, por exemplo, falou sobre um medicamento aí chamado adalimumab, né? Esse medicamento até cair no mercado, para a gente poder ter experiência com ele, ele passou por uma série de etapas de aprendizado. Então, quando ele é nos apresentado, a gente também estuda muito, muito, muito sobre esses medicamentos, quais são o jeito que ele funciona, quais são os possíveis efeitos adversos, quando que ele está indicado usar, quando ele não está indicado usar. Então, às vezes é simples, né? Parece, o médico me deu tal medicamento, vou usar o Mira, vou usar infliximab, vou usar a azatioprina. Na verdade, por trás dessa simples receita, existe todo um conhecimento técnico sobre cada medicamento. E cada medicamento tem sua história. Então, a gente sabe, por exemplo, se um paciente usou durante muito tempo corticoide, por exemplo, sim, o corticoide é um medicamento que pode deixar sequelas a longo prazo, catarata, pressão alta, diabetes, quando usado de maneira errada. Esses medicamentos biológicos, que é o que a gente tem mais usado hoje em dia, eles têm efeitos muito imediatos e os possíveis efeitos colaterais são imediatos. Dificilmente eles vão deixar alguma coisa sequela. Assim. Existe, por exemplo, algumas lesões de pele que pode acontecer com algum desses medicamentos, que sim, às vezes eu paro o medicamento, a lesão continua um pouquinho, né? Mas a gente, de uma forma geral, quando esses medicamentos apresentam algum efeito adverso, eles apresentam enquanto a gente está usando. Não é que vai ficar uma sequela que lá na frente vai ser cobrado sobre isso aí. Entendeu? Certo? Kátia, Luísa? Certo. Certo. Tá bom.
Gente, eu sou da ideia de que conversa boa é aquela conversa que passa rápido o tempo e dá vontade de ficar horas aqui conversando com vocês. Você sabe que, além dos pacientes, isso aqui foi, sinceramente, eu acho que isso aqui é tão gostoso, a gente fica conversando aqui tão gostoso e que a gente teria assunto para a noite toda, assim, né? Mas a ideia é, primeiro, vê-las, né? Discutir, conversar e compartilhar esses conhecimentos que a gente está adquirindo, principalmente com o objetivo que são os nossos pacientes, são os nossos portadores e familiares de doença inflamatória intestinal. Vocês estão vendo 3 pessoas que realmente gostam do que fazem, gostam de pessoas, né? Eu acho que faz parte da essência desse grupo gostar de pessoas, ter preocupação com vocês. A nossa equipe lá estão todas olhando aqui a live, a Débora, a Laís, a Josi, a Manu. Então, eu fico muito feliz de ter feito essa conversa com vocês hoje aqui. Maio Roxo, Dia Verde, né? Doença inflamatória é para divulgar, porque isso ajuda, sem dúvida nenhuma, a gente chamar atenção, né, para esse grupo aqui. E sinto-se bem à vontade de tirar dúvidas com a gente. E eu só quero agradecer o apoio de todas. Então, em meu nome, eu vou me despedindo de você. Eu vou pedir para a Kátia e para a Luísa também se despedir de vocês todas que estão na live nos acompanhando. Viu, gente? Muito obrigado. Boa noite, mas vamos ver a despedida da Kátia e da Luísa. Então, boa noite, obrigada a todos. Quem eu não conheço, não tenho medo de me conhecer. Mas eu acho que a lição mais importante disso tudo é a gente estar cada vez mais próximo e saber que esses pacientes, eles não estão sozinhos, a gente é jargão, a gente está sempre junto e é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente estuda, eles são nossos maiores objetivos de trabalho, de estudo, né? Então, nós estamos realmente juntos e queremos estar cada vez mais próximos, esclarecendo todas as dúvidas. Então, boa noite, muito obrigada e até uma próxima live. E como é bom ver a participação dos pacientes e dos familiares, ver que essa nossa conversa ajuda de alguma forma, nos aproxima. E é isso aí, é muito bom também ter o apoio dessa equipe, poder conversar, discutir e estar junto aí, enfrentando cada desafio do nosso dia a dia, né? Obrigada a todos que participaram, obrigada por essa live, né, doutor Juliano, doutora Kátia, e que a gente possa ainda organizar mais lives ali pela frente. Muito bom. Boa noite a todos. Boa Curtam noite. sua família. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Um beijão.